A trilogia de filmes de Blade e suas mídias adicionais que habitam a Terra 26.320 é um grande universo de histórias e tramas para que nós possamos entender e apreciar como uma grande obra de ação, onde temos vampiros e muita porradaria. É claro que nada disso seria possível se não fossem os filmes de Wesley Snipes e seu personagem principal e quem dá o título para todo o processo, Blade. E hoje veremos a saga deste vampiro e como da tragédia nasceu um dos maiores heróis vampiros de todos os tempos. Olá, seres da noite e, desta vez, Daywalkers. Antes de sermos colocados em uma câmara para servir como cobaia e nosso material genético ser a chave para os planos dos vilões, gostaria de pedir a todos aquele like, que se inscreva no canal e para quem puder se tornar membro e deixar um comentário de qual o seu filme favorito do Blade e por que é a série. E pode ficar à vontade para pedir novos materiais nos comentários, só que a decisão final é feita aos domingos nas votações do canal, então se inscreva e vote. E só para deixar claro, quadrinhos, outros jogos e possíveis produções são materiais de fora deste universo, assim como outras literaturas de vampiros. Cada um mora no seu próprio mundo, no caso da Marvel, nas terras diferentes, que têm que ser analisadas por si. Claro que podemos ter os nossos gostos e preferir um mais do que outros, mas os materiais são adaptações e interpretações. Claro, para quem entende de multiverso da Marvel, isso já é fácil. Já para quem acha que tudo é a mesma coisa, boa sorte na vida. Em obras de fantasia, especialmente quando se trata de super-heróis, super-vilões ou super-anti-heróis, tão importante quanto será as aventuras e perrengues deste, a sua origem é algo tão marcante e importante. É literalmente feito para conseguir demonstrar tudo aquilo que o personagem representa enquanto ficção. Poderíamos considerar uma obra de arte por si, conseguir pensar na origem de um personagem que automaticamente nos coloca no ponto para ver e entender um personagem, e ainda mais importante para mim é a ligação deste com o mundo, que vai aos poucos se expandindo e consegue se tornar uma parte orgânica do mundo que irá conviver. E para mim, Eric Brooks é o exemplo perfeito de tal personagem, pelo menos nas suas versões das telonas. O destino de Blade começa antes mesmo de seu nascimento. Se Lestat, ou Lestat, passa o seu século na amargura de não ter tido a escolha, o Daywalker pode dizer isso com muito mais ênfase. A sua mãe, Vanessa, enquanto estava grávida, foi atacada por um vampiro, chamado de Deacon Frost. E como neste mundo a mordida de um vampiro pode infectar a sua vítima, foi exatamente isso que aconteceu. Vanessa passaria a ser uma vampira e o bebê que ela carregava, um vampiro, o Daywalker, o Blade, ou não sei mais. Uma mescla entre vampiro e ser humano, um balanço quase que perfeito entre as duas espécies. Eric nasce com todos os poderes dos vampiros e, na minha opinião, em uma categoria maior, ele dá essa porrada em todo mundo. E quase sem nenhuma de suas fraquezas, a única restante foi a sede. A necessidade de beber sangue para se sustentar e manter a sua vida além da necessidade fisiológica de a seca de beber. O processo exato de como ele se tornou, ou seja, a ciência exata, nunca nos é dito. Possivelmente foram um bando de circunstâncias juntas que formaram o produto perfeito. Falarei sobre esse assunto aos poucos quando for pertinente à ciência, entre outros pontos. Só que como tragédia é pouco, a mãe dele o abandona e ele viveria nas ruas sem saber o que realmente era e sem um propósito. Quando criança, até sua adolescência, se entregou à sede e ao seu lado mais vampírico e bebia os moradores de rua, até encontrar com Aaron Whistler, um caçador de vampiros que o confunde, que quase o termina, mas
acaba por perceber quem ele realmente era e lhe dá um propósito, assim como um treinamento e uma fórmula que conseguiria tirar a sua sede e lhe dar sustância para continuar existindo, ainda que essa estivesse falhando nos tempos que começaria o primeiro filme. A Terra 26.320 é um universo fechado, mas ainda assim produziu mais do que apenas os 3 filmes do Blade. Neste também estão os 2 jogos de 2000 e 2002 para PlayStation 1 e 2, respectivamente, além da série que teve apenas 13 episódios e algumas HQs. E apesar de ser super compacto, tem um What If que eu falo com grande escala em outro vídeo meu, que é do Drake vs Lamagra. Para os dias de hoje, tudo isso parece muito comum ou até mesmo estranho de não ter várias outras diversas mídias diferentes. Para a época, isso não acontecia tanto e nem com tanta qualidade quanto aconteceu com Blade. Temos que pensar que o primeiro filme do Blade é lançado em 1998. Por isso, ainda que este seja um universo rico e que Blade tenha muito mais aventuras por aí, eu me focarei muito mais nos filmes em si, pois as outras mídias possuem geralmente histórias pequenas que seriam apenas para dar mais calos para Blade e realmente transmitir a ideia que ele é um verdadeiro antagonista para os vampiros em todos os níveis possíveis, e que este realmente é o seu grande objetivo da vida. Por exemplo, cronologicamente, antes do primeiro filme, teríamos os acontecimentos do primeiro jogo do Blade de 2000 para PlayStation 1, onde ele se depara com um grupo de vampiros que traz à vida uma criatura chamada de Night Beast, que traria as trevas eternas para a Terra, e também participar do evento da HQ Sins of the Father, onde se mete numa trama política de máfia com vampiros, onde ele acaba por finalizar com o geral. E penso isso pois nos 2 filmes o Abraham, ou Whistler, está vivo. Eu sei que ele volta depois, mas devido às circunstâncias e como o mundo se desenvolve, penso que este seria o modo. Mas podem discordar de mim caso tenham evidências para demonstrar tal. O que realmente nos dá uma grande perspectiva sobre como o personagem seria utilizado nos filmes e fora dos filmes, quase que colocando uma barreira entre as outras mídias e o que vemos. A vida do Daywalker continuaria a tirar cabeças de vampiros, ou pelo menos transformar elas em pó. Afinal de contas, everything is dust in the wind. Os eventos que vemos do primeiro filme começam um tanto antes. Claro que começamos com o nascimento do Blade, mas a trama que vai carregar o filme. Eu tô dizendo, mais ainda que a gravidez comece também antes do filme. Então tudo que eu falei tá valendo. Whistler e Blade, de alguma forma, ganham a informação que algo grande estava acontecendo dentro do mundo dos vampiros. Possivelmente veio de algum tipo de interrogatório de algum vampiro ou familiar linguarudo que acha que é mais do que realmente é. Um processo que a gente vai ver apenas muito tempo depois, lá no terceiro filme do Blade. Lá eles demonstram como eles fazem isso. Só que como temos acesso a todas as informações de antemão, vamos aos fatos. Deacon Frost, o mesmo vampiro que mordeu a mãe de Blade, é um vampiro transformado, ou seja, não nasce o vampiro, e por isso é visto como inferior para a elite do vampirismo. Este mesmo está investigando os textos antigos e tem revirado muitas coisas para poder ter acesso às informações antigas. Só que quando começa a remexer tudo, ao mesmo tempo que ir diretamente contra o grupo, se deixa muitas informações ao vento. E é exatamente isso que Blade começa a rastrear por todo este caminho. E logo, de início, ele encontra o clube ou boate onde os vampiros estavam em uma balada. E depois de alguma resistência e o Blade finalizar com muitos e muitos vampiros, encontra-se com Quinn, um dos vampiros que serve Deacon. Consegue algumas informações dele, mas antes que possa finalizar, a polícia aparece e, ainda que muito queimado e ferido, consegue sobreviver. Ou não virar pó, é complicado falar de vampiro. É importante dizer que Blade, devido ao seu treinamento e também anos de experiência, conhece muito bem os vampiros, seus hábitos e até mesmo pode reconhecer eles de forma instintiva. Sabe falar e ler a língua dos vampiros
e ver onde eles colocam seus símbolos para se esconder, e também as suas festas, e pensar que os vampiros em 30 dias de noite precisariam fechar uma cidade inteira para fazer algo parecido. O destino, como sempre, ataca e Quinn é enviado para o hospital, e ainda que quase que totalmente carbonizado, consegue drenar totalmente um dos funcionários e morde a outra chamada de Karen Jensen, ou Karen Jensen. Blade aparece a tempo para tentar impedir, mas, por algum motivo, resgata a doutora. Claramente, algum problema maternal freudiano que será resolvido logo depois. Mais ou menos, porque no segundo filme vai ter uma outra indicaçãozinha. A dupla dinâmica tenta salvar ela com uma cura, e a partir dela no filme são entregues as exposições de história que eu tinha apresentado. Então, por enquanto, é importante saber que Blade a usa para chamar um agente de Frost, como isca, e por incrível que pareça, consegue ao deixar ela sozinha. Depois de uma pequena briga e correr atrás do familiar, encontram um arquivo de alta tecnologia para 1998. Só para deixar claro, familiares são humanos que os vampiros utilizam para fazer seu serviço durante o dia. É um vampiro nada comum, vamos colocar assim. A gente nunca mais vê nada parecido com isso. Do qual estava ajudando Frost com o seu material de pesquisa, e neste momento é que entendemos o plano. Frost quer trazer Lamagra de volta. Para isso, precisa sacrificar 12 vampiros de sangue puro e mais uma ajudinha do Daywalker, ainda que essa parte ninguém disse ainda. E assim trazer o Deus do Sangue de volta para a Terra e transformar o mundo em um paraíso dos vampiros. Novamente, eu falo muito mais sobre isso no meu vídeo sobre Lamagra e Drake. Claro que tem a marca de Frost, o que realmente faz encaixar todas as peças e faz a desconfiança de Blade estar correta. No mesmo complexo subterrâneo, Blade e Karen encontram um fragmento do livro de Erebus, e o que Blade diz que seria a Bíblia dos Vampiros, onde eles guardariam toda a sua história e segredos. Os dois são atacados por vampiros e quase capturados, mas são salvos de jeito muito sutil por Whistler. A doutora ainda estava se transformando, mas consegue entender a doença como um vírus e ataca o reagente. Tá, pra ser bem sincero, ela fala um monte de jargão técnico médico que eu não entendi direito. Conseguindo duas grandes coisas. A primeira é encontrar uma cura para o vampirismo de infecção em seus estados mais avançados. E o segundo é a criação do EDTA, que é isso aqui que eu vou colocar na tela para vocês que não tem jeito de eu saber como é que se fala isso na vida, independente da língua que isso esteja. Que explode o sangue vampírico, basicamente transforma o vampiro em sopa de tomate, é o que eu posso fazer. Faz uma espinha vampírica. Blade tem um encontro com o Frost durante o dia, não pense muito sobre isso, onde claro que o vilão tenta trazer o mocinho para seu lado, e é claro que falha miseravelmente. Porém, é também tempo suficiente para que os lacaios Deacon matarem a doutora e ferirem gravemente o Whistler. Este é um dos momentos mais difíceis para Blade de perder a sua única família e ter que viver o resto da sua vida sozinho. Ou mais ou menos. Exploramos pouco disso. Blade, devido à sua doença e da sede, tentar fazer o máximo para tentar ser calmo e se conter ao máximo, praticando meditação e outras artes orientais de calmas e outras coisas zen. E um símbolo que sobra no filme é ele arrancando uma planta que ele cultivava. Neste mesmo tópico, o seu soro, que estava fazendo cada vez menos efeitos, Karen ainda será fundamental devido à sua inteligência. Eric, o Daywalker, em toda a sua sutileza, invade o prédio onde os vampiros principais ficariam, e ainda que com grande força e superioridade, ele é pego de surpresa quando vê que a sua mãe ainda estava viva e, para piorar, do lado de Frost, e por isso é pego. Claro que tiram boa parte de seu sangue para ajudar a fazer o ritual. Devido a um erro dos lacaios de Frost, Lamagra vem em uma versão muito, mas muito mais fraca. Karen consegue libertar Blade e depois do ritual dá o seu sangue para ele para que tivesse forças. E depois de estacar a sua própria mãe, parte para o confronto contra Lamagra, ou pelo menos parte dele dentro do corpo do Deacon Frost.
Blade é um dos vampiros mais fortes de todos no local e consegue despachar o restante dos capangas, mas contra uma versão mais fraca do Deus do Sangue fica um tanto difícil. A luta é decidida devido ao EDTA e uma grande quantidade que entra em reação com o sangue e faz que essa versão menor seja expelida. Karen promete fazer um novo soro para Blade e eles não ficam juntos, o que é uma grande surpresa. No primeiro vídeo que eu falei sobre o Blade aqui no canal, deixei muito claro o quanto eu acho que este filme é muito importante para toda a cultura de filmes de ação e filmes de vampiro, como eles seriam vistos daqui para frente. Anjos da Noite, Drácula Untold, todos os outros filmes de vampiros que não são entrevista com vampiro. Vamos entender, eu amo entrevista com vampiro, eu fiz um vídeo sobre entrevista com vampiro, farei mais, eu amo. Só que entrevista com vampiro é um tipo de filme, é um filme mais romântico, mais gótico, melancólico, amo. O Blade é porradaria sem noção de vampiro, amo. Não tem, eu acho que é desconexo eu gostar dos dois, pode até ser, mas eu não tô nem aí, eu amo os dois tipos. Mas eu acho que o Blade é muito importante para dar essa variação para os filmes de vampiro que a gente precisava tanto e que nascem obras geniais, como é Anjos da Noite, que é o carro-chefe aqui deste canal. E ele teve muita sorte porque ele foi lançado em 98, um ano antes de Matrix. Se ele fosse lançado em 99 ou um ano depois, acabaria. Esse filme seria muito para baixo porque todo mundo ia comparar ele com Matrix. Eu sei que tem algumas similaridades, que para mim não importa, mas o pessoal ia puxar porque tudo é cópia de Matrix. E este filme, para mim, traz uma grande lore, muita história, muito importante, e mostra muito bem como um personagem é muito flexível, uma vez que ele tem algo relacionado a vampiros e mídias adjacentes, e também mostram como um personagem pode participar de coisas como se fosse um monstro da semana, como se fosse meio que Supernatural, ainda que os monstros da semana sejam sempre relacionados a vampiros. Pensar que todas essas peças foram tão bem encaixadas em um filme que ninguém daria nada, um filme de herói que antigamente era muito mal visto e muitas das vezes mal feito, com um bando de coisa que poderia confundir com uma audiência, e ainda pior, uma restrição de idade lá em cima, e ainda assim fez um grande sucesso e iniciou uma terra na Marvel e deu grandes outras mídias e filmes. Eu não sou uma pessoa muito supersticiosa, mas o último vídeo que meu gato apareceu tem dado muito certo, que foi o vídeo do Nomak. Não é? Não foi o vídeo do Nomak que você apareceu? Foi, não foi? Né? Que é sobre o Blade. Eu tô gravando o vídeo do Blade agora. Acabei de gravar o vídeo do Blade e ela tava aqui dormindo na caminha dela. Então eu só quero deixar ela aqui e pedir então para você deixar o like, se inscrever no canal e me falar aí que outros vídeos você quer. Olha pra câmera, querida. Isso, olha só, que fofa. Tava aqui dormindo e eu lá trabalhando. Vida de gato é assim. A segunda parte da saga de Blade começa, por incrível que pareça, em Praga, na República Tcheca. Vamos todo mundo segurar a quinta série. Eu juro que tentarei não mencionar tanto este fato assim, mas é algo que a gente precisa estar em mente, pois o filme não se passa em solo americano. We are living in America. America is wonderful. Primeiro que ele faz amizade com outro caçador, ou que vamos chamar de cara das armas, chamado de Scud, que na verdade foi colocado de propósito no caminho de Blade para servir de agente duplo para os vampiros. O que na verdade, em algum momento o Eric já sabia e descobre e que estava usando isso para sua vantagem de alguma forma, mas um tanto mais disso para depois. Com isso, eles desconseguem, é ótimo, é desaniversário do Chapeleiro Maluco. Com isso, eles conseguem a informação que o Whistler, na verdade, não estava morto, e sim tinha sido capturado pelos vampiros e então transformado por eles, o que possivelmente eles tentariam usar para novamente, assim como fizeram com a mãe dele, para dar um choque emocional do Blade. Ou, na verdade, e na teoria mais exata, eles deixaram vazar essa informação. Penso, por
tudo o que estaria por acontecer. Depois de passar por cima de todas as defesas dos vampiros, apenas como Blade poderia fazer, ele resgata o seu amigo e ainda mais, contra todas as hipóteses deste mundo, ou mais ou menos isso, eles conseguem curar o velho amigo. Isso eu acho que seria devido à inovação da doutora Karen sobre a infecção dos vampiros, assim como um novo soro para o Dhampir conseguir resistir à sua sede. E por incrível coincidência, assim que conseguem se estabelecer, duas figuras encontram um esconderijo e começam a desfazer as defesas do local. Então, desabilitam Whistler, e quando ambos entram em combate de lâminas com Blade, logo ambos se demonstram nem um pouco no mesmo nível que ele. O que para mim demonstra que os vampiros no geral são mais fracos que o Daywalker, ainda assim, levando em consideração que uma delas é uma sangue puro e mais forte do que o normal, demonstra o quanto o herói é poderoso. A grande insanidade que nós temos aqui é que os dois seriam vampiros que falam em nome de uma das grandes casas, os Damasquinos, ou pelo menos a sede deles na República Tcheca. E eles precisam de Blade por causa de um problema que eles estão tendo. E o mais idiota ou insano das três coisas é que o Daywalker aceitaria. Blade toma conhecimento dos vampiros chamados de Reaper, e o seu líder Nomad, que para deixar claro, já fiz um vídeo sobre ele, mas aqui apenas para contextualizar. Ele é um filho, clone, parte do material genético do mestre desta casa neste local chamado de Eli. Ele foi modificado em seu nascimento, sendo mais forte do que os vampiros com menos fraquezas. No caso, retiraram a fraqueza de alho e prata, mas o sol e a sede permanecem, além das melhorias físicas, com uma língua para melhor drenar e a proteção na caixa torácica contra estacas. Blade aceita o trato, pois, quando acabarem com todos os vampiros, os Reapers passariam para os humanos, e por serem os próximos alvos, seria necessário um meio rápido de eliminar a todos. Para isso, o Dhampir toma controle de um grupo especial chamado de Blood Pack, que foi treinado para um dia caçar Blade, e ainda mais, quando para demonstrar sua superioridade, ele implanta uma bomba na nuca do líder, demonstrando quem realmente manda. Blade, o Blood Pack, Scud, Whistler e Nessa, uma outra filha de sangue puro de Eli, entram, e também quem foi que invadiu o completo do Blade. E só para deixar claro, essa Nessa é quem estava me referindo sobre quando eu falei que tem problemas freudianos com a mãe, porque a mãe do Blade chama-se Vanessa e essa moça chama-se Nessa. Elas têm uma aparência física não tão igual assim, mas eu acho que sangue puro, serve ao mestre e tal, vampiro, Nessa, Vanessa. Pode ser uma coisa aí no meio, mas essa é uma hipótesezinha, só um jogado ali. Todos estes entram num clube onde ela demonstra as novas formas de marcação que os vampiros têm feito devido aos problemas que o Blade tem causado. E ela mostra isso pra ele, assim, meio tapadinha ela nesse ponto, tá? Um tempo depois, os Reapers atacam e causam grandes problemas. Um dos membros do pack vai a óbito e o outro é mordido, e que é o grande meio de infecção, tanto dos vampiros quanto desta variante. Eles apenas conseguem aprender algumas informações básicas, e a única que não citei, que apesar de tudo, é que eles têm uma vulnerabilidade ainda maior à radiação UV. Neste caso, os vampiros conseguem se manter um pouco e não viram pó em um segundo. Já os Reapers viram pó mais rápido. Com as informações em mãos, agora vão direto à fonte deles, os esgotos, onde eles têm se escondido, e o farão durante o dia, quando eles ainda estão mais suscetíveis. Scud faz artefatos explosivos com UV para acabar com todos e uma grande caixa para tomar o túnel todo. Eles encontram o ninho de Reapers e começam a fazer a emboscada, menos por Whistler, que fica sendo surrado por um vampiro por vingança, já que um deles tinha falecido. A lógica é totalmente falha desse pessoal. Desculpa. Ainda que o artefato tenha emperrado, Blade consegue fazer-o explodir, o que toma os túneis com uma radiação UV em forma de fogo.
Não vou discutir a física ou química disso, pois eu não faço a mínima ideia como isso aconteceu. E não. Toque pra mim, não. Menos de Nomak, o líder que entrega um anel Damasquinos para o Whistler e, como é normal, Blade é capturado. É neste ponto que aprendemos boa parte do que já foi citado. E com um extra que seria a genética de Blade, que seria o componente final para fazer o vampiro perfeito. E todo mundo pode ir para a praia pegar um bronzeado. O que realmente eu gostaria de ver um what if com essa história, mas tudo bem. Claro que o velho amigo consegue soltar Blade, Scott se dá como um traidor e o membro final do Blood Pack é derrotado, sobrando apenas os Damasquinos, ele, Nomak e Nessa. Bem, o filho derrota o pai por mordida no pescoço e um encontro brutal entre o Daywalker e o Reaper se dá. Eles já tinham brigado antes no clube e foi uma briga bem acirrada. Mas aqui o Reaper, o Nomak, demonstra porque veio. O bicho é brutal. Ele bate muito no Blade. O Blade tem uma certa vantagem em alguns momentos. Também o combate não é só, só apanha. Mas ele apanha muito. Só que a regeneração e defesas e resistências do Nomak se tornam muito pro Blade. E aí vai ficando cansado de tanto apanhar. Porém, a experiência de combate o faz esconder uma lâmina e finalmente fincar na falha na armadura. E nessa, resolve ver o sol nascer, por estar infectada pelo vírus do Reaper, e a vida do Daywalker continua. Este aqui é um filme de estrelas, totalmente de estrelas, tanto pessoas que já eram famosas e pessoas que se tornariam famosas, como o Norman Reedus, que desde o meu último vídeo eu aprendi a falar, e por a desgraça as pessoas que reclamam que eu falo os nomes em inglês, né, e ficam reclamando da minha pronúncia nos comentários. Vocês são... Não sei, vai fazer outra coisa da vida, cara. E depois deste filme, antes do próximo, que o próximo jogo do Blade 2 para a PlayStation 2 aconteceria, onde o Blade precisaria desfazer as energias das trevas de vários lugares. O filme conta com a direção de Guilherme Del Toro, atores como Wesley Snipes e Ron Perlman, que fala War never changes. E é um daqueles filmes que tem grandes elementos. Eu amo a ideia dos Reapers, do Blood Pack, a troca de ideias que temos no geral. É um segundo filme muito forte e com ideias familiares ao mesmo tempo que diferentes. Consegue trazer algo inovador dentro das regras sem precisar ficar com muitos clichês. Tem pontos repetidos de trama? Tem pontos repetidos de trama. Repete todos os pontos? Não. Mas tem duas coisas. Então, a invasão do QG deles e o negócio de drenar o Blade, pra mim, já ficou um pouco estranho. Mas ninguém vai precisar de fazer coisas como ajudantes, trazer ainda coisas mais antigas para ser problemas, coisas que vimos diversas vezes em outros filmes, né? Ninguém faria isso de novo com o filme do Blade. A terceira parte da nossa saga começa com um velho jogo de gato e rato que Blade e os vampiros têm jogado por muito tempo. Os seres da noite conseguem ter alguns números para jogar contra o Daywalker e ainda assim terem um grande poder estrutural. Eu sei que toda vez eu fico falando que eles têm poder estrutural e que eles são ricos e que são poderosos. Mas gente, fazer o quê? Não tenho culpa que todas as mídias de vampiros demonstram ele como não todas, mas a maioria mostra como seres ricos e com grande influência e poder. Eu tenho que citar para deixar contextualizado, beleza? A grande jogada dos vampiros agora vem em dois frontes. A primeira é do desenterro do primeiro dos vampiros, e a segunda é a armação que eles fazem para o Eric. Eles colocam uma isca para Blade, então perdem muitos vampiros, mas um deles foge e é estacado no meio da rua. Porém, este não era um vampiro. Isso tudo é gravado por uma muito especial. Desta vez, ele terá 3 inimigos, os irmãos Talos, a Danica e Asher, assim como Drake, o primeiro dos vampiros, que possivelmente veio de La Magra. Favor não confundir Deus com o primeiro dos vampiros, coisas diferentes. Mas, já que estamos falando neste assunto, que eu venho não falando durante este vídeo inteiro, e vamos lá então. Na Terra, 26.320, os vampiros vêm comprovadamente do ramo do sobrenatural.
Já que temos um deus do sangue que faz vampiros, um primeiro dos vampiros, que possivelmente tem ligação com tal ser. Maiores informações naquele videozinho maroto. E ainda assim, neste mundo, o vampirismo funciona como um vírus que é passado pela mordida. E devido a essa ciência por detrás do DNA dos vampiros, esta genética pode ser modificada, melhorada e estudada. Ainda que possivelmente vimos apenas o lado da ciência, existe todo um lado mágico que nunca foi atribuído totalmente. Vídeo Ritual de Lamagra e algumas outras coisas em outras mídias indicam que esta fonte de poder também poderia ser muito eficiente. Em uma grande operação policial, conseguem a localização dos dois. E uma coisa é lidar com vampiros, a outra são as vidas humanas, que eles têm muito mais respeito. E depois de uma explosão que possivelmente elimina Whistler para todo sempre, vai saber o que vai acontecer depois, Blade então se rende às autoridades. E sobre o poder dos policiais, eles realmente querem retirar o Dhampir da custódia dos policiais para pegar, para passar para os vampirinhos. Consegue até mesmo dopar ele com doses cavalares de calmante. Mas a cavalaria chega, um bando de caçadores que são chamados de Night Stalkers. Uma delas sendo a filha de Whistler. Consegue então salvar Blade e contam a história de Drake ou Drácula, que seria em teoria o primeiro vampiro que teria vivido em tempos antigos e seria o maior exemplar de todos, sendo extremamente poderoso e ainda mais totalmente demonstrável de como é um grande predador e um monstro que viveu por centenas de anos, apenas sendo o maior monstro de todos os tempos. Aqui também somos apresentados a uma nova fórmula que eles podem usar para se livrar de todos os vampiros em uma área, um patogênico vampírico que se espalha pelo ar e que tem a possibilidade de finalizar até mesmo Drake. Então, vemos um pouco do processo de Blade e possivelmente outros caçadores. Eles, durante o dia, procuram por familiares, que são os humanos que servem os vampiros, e retiram informação deles de qualquer forma que possam, o que é inteligente, já que não podem procurar pelos vampiros que estariam dormindo, dando a todos uma grande vantagem. Com este processo, conseguem chegar em uma figura importante, que quando é cercada, é na verdade o próprio Drake, disfarçado, com uma habilidade única dele. Os outros dois ficam um tempo para trás, enquanto Blade consegue perseguir o primeiro. Temos mais um diálogo que tenta trazer Eric para o lado dos vampiros, mas sem nenhum sucesso. Enquanto Blade e Abigail estão desmontando uma operação de comida de vampiros, as criaturas da noite armam um ataque contra o esconderijo deles, onde conseguem eliminar parte da inteligência do grupo e sequestrar Handel, que estava muito ocupado escolhendo feijões e o vinho. E como furtividade não faz parte do repertório de Blade, eles atacam diretamente depois de aniquilar todas as resistências dos seguranças e finalizar os irmãos e resgatar o companheiro de Blade. E ele e Drake entram em um confronto de espadas, que se prova basicamente um empate, e na mão os dois parecem, e quando saem na mão, as vias de fato, como dito em advocacia, os dois parecem no mesmo nível. É quando Drake se transforma. E aí acabou pro Daywalker. O Drake transformado, assim, dá um pau, dá uma surra no Blade. Meu filho, assim, vamos comparar com o Lamagra. O Lamagra perde pro Drake no tete-a-tete, mas ia cansando o Blade aos poucos. O Nomad, Lamagra só forma mega fraca. O Nomad, o Blade de começo tem ali uma chance, sabe? Só que vai cansando, beleza. O Drake, gente, assim, empatou, beleza, a mão ninguém vai, deixa eu transformar. Na versão transformada, assim, os dois estavam páreo a páreo. Na transformada, é assim, 3, 4 porrada e o Blade fala, não é pra mim. Já era. Game over, man, game over. Mas, devido ao patogênico feito pela moça da inteligência, então o Blade consegue detonar não somente com ele, mas todos os outros vampiros na área, mas ele sobrevive. E a vida do Daywalker continua, e com um presente, o Drake se transforma no Blade para enganar as autoridades, e assim o Eric ficar livre e continuar
no seu processo, porque o Drake tem a certeza que um dia o Blade vai se deixar levar pela sede dos vampiros e se tornar um vampirão. Então ele falou que é uma questão de tempo. O Drake tá jogando o jogo longo. E pra mim, minha teoria pessoal é que o Drake tá vivo. Mas é pra outros 500. O último filme do Blade é o mais criticado de todos e consigo entender o motivo que os críticos tanto falam dele. Ainda assim, eu amo muito este filme. Tem ação, bastante história, expande o mundo e ainda consegue trazer a mesma vibe dos outros, com grandes aventuras que poderiam acabar com a humanidade e todos ficam totalmente inertes ao fato. Infelizmente, toda a saga foi abandonada e com o sucesso do MCU e de outras mídias do tipo, não tem mais espaço para esse tipo de universo mais compacto. E para quem ficar emocionado e falar que teria um crossover com Anjos da Noite ou com Resident Evil, não se preocupe, eu sei e eu tenho meus pensamentos sobre isso e algum dia eu farei um vídeo sobre tal, porque é uma coisa que eu quero falar muito e aí vai ser um videozão vai ser um videozão, tá? Mas eu acho que é um vídeo que no canal não cabe ainda, porque eu quero trazer uma discussão muito interessante, beleza? Gente do céu, esse é o vídeo mais longo que eu já gravei, eu acho, não sei quanto tempo vai dar edição. Eu comecei a gravar, era 12h20, agora são 1h40 da tarde. Então, rapaz, muito tempo de gravação, mais de 1 hora, eu raramente demoro tanto assim pra gravar. Muito obrigado a todo mundo, o canal tem sido fantástico, vocês são demais, não sei nem o que falar, agradeço a todo mundo. Eu amo Blade, assim, é genial, toda a saga do Blade, tudo que veio do Blade eu acho muito legal. Eu tenho jogado muito o Midnight Suns, que tem o Blade é um dos meus personagens favoritos nesse jogo. Bom demais, eu peguei de graça peguei ele de graça, não porque eu sou importante, porque eu consegui uma promoção interessante. Tem outros jogos do Blade também são bem interessantes. PlayStation 1 eu joguei quando era moleque, mas não cheguei muito longe. Mas é muito interessante, gente. Eu gosto muito dessa franquia. Eu acho que ela é extremamente importante pro mundo. Como eu disse, eu já falei disso no meu primeiro vídeo sobre o Blade. Eu só quero deixar bem claro que eu acho que é genial demais. Eu gosto de falar sobre vampiros, lobisomem e outras criaturas, mas eu acho que o Blade tem uma importância para este canal muito grande, tá? Então eu só vou sempre repetir esse tipo de coisa. Mas, ainda assim, agradeço de coração. Se quiserem ver eu falando sobre Resident Evil, sobre outras franquias que não sejam exatamente de vampiros, lobisomens, me deixem aí nos comentários que eu fico curioso para saber se vocês querem saber disso ou não. E não se esqueçam jamais, nunca, deixar aquele like, comentário, se inscrever no canal. E vejo todo mundo então aí na próxima, quando eu estiver menos cansado.